A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento com a palavra de Deus. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor aos vossos corações. Desde já queremos agradecer a todos os amados que já fazem parte do nosso ministério, que se inscreveram e hoje compartilham desta mensagem com outras pessoas e cooperam, com o nosso trabalho. Estamos servindo ao Senhor e gratos porque vocês também têm cooperado com esta obra. E se você tem passado aqui pela primeira vez ou já passou, tem o hábito de acompanhar os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo dizendo inscreva-se. É fácil, é só clicar nesse botãozinho, automaticamente você estará inscrito. Deixa o seu like, ele é importante porque esse vídeo passa a ser mais divulgado à medida que aumentamos o número de likes. E compartilhe com o maior número possível de pessoas para que esta palavra possa chegar e transformar realidades de vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de restaurarmos o nosso relacionamento com Deus. É um texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 ao versículo 40. É um momento da história do profeta Elias, em que ele vai combater espiritualmente com os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. Naquele momento, a fé, a fidelidade, a vida de relacionamento com Deus estava muito afetada, né? O povo de Deus, o povo de Israel, não estava vivendo um relacionamento aberto, sincero, profundo com Deus, e aí estava sendo desafiado por Acabe, Jezabel e o reino, né, que havia se levantado contra o povo do Senhor. E aí Elias é levantado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para combater contra os profetas de Baal. E ele estava sozinho, e havia 450 profetas, e ele desafia, ele chama o povo a crer, a voltar, a restaurar o relacionamento com Deus. Então esse é o nosso tema. E nós vamos sugerir aqui, como proposta da palavra de Deus, a frase positiva para a sua vida que diz: restaure o relacionamento com Deus e Ele te dará vitória. Às vezes nós pensamos que estamos vivendo um relacionamento pleno, estamos vivendo um relacionamento satisfatório com Deus, mas as consequências desse relacionamento não acontecem em nossas vidas. O mesmo acontece sobre a necessidade de restaurarmos algumas coisas na vida. Eu citei algumas, por exemplo, aqui na família. Às vezes a família precisa ser restaurada porque vivemos alguma dificuldade, algum problema de relacionamento e precisamos restaurar esse relacionamento com uma família, nossos próprios relacionamentos ou situações na vida. Com Deus acontece a mesma coisa. Nós ligamos o botão do automático e vamos vivendo, achando que estamos dentro de um bom relacionamento com Deus e no final percebemos que o nosso altar precisa ser restaurado. Ou seja, a nossa comunhão com Deus, o lugar da comunhão com Deus. E esse texto vai nos ensinar sobre o significado do altar. Para Elias voltar a ter vitória, o povo voltar a ter vitória, ele precisou restaurar o altar. E aí nós vamos compreender que o altar é um lugar de sacrifício a Deus, um lugar de entrega a Deus. Ele simboliza o lugar de entrega a Deus. Não uma entrega parcial, não uma entrega limitada, mas uma entrega completa. O altar é o lugar onde nós entregamos o melhor que temos para Deus. Olha o versículo 21 do capítulo 18. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias desafiou o povo a fazer uma entrega de sacrifício e adoração a Deus, e até aqui não houve nenhuma resposta da parte do povo. Então nós compreendemos que o altar é um lugar de sacrifício, um lugar de arrependimento, um lugar de mudança de mente
e de comportamento. O altar também é um lugar de sentir a presença do Senhor, de sentir a presença de Deus, de voltar a sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa, mais plena, mais definitiva e determinante. É o lugar onde você pode se relacionar com Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como eles deveriam orar, pedindo para Jesus ensinar a orar, Jesus falou: vocês precisam entrar no quarto, fechar a sua porta, buscar e falar diretamente com Deus. O altar é um lugar de relacionamento com Deus, de sentir a presença de Deus. O altar também é um lugar de falar com o Senhor, de abrir o coração. Quanto tempo faz que você não abre o seu coração abertamente para Deus, conscientemente, em paz, tranquilo, ouvindo o Senhor falar? Talvez você precise restaurar o seu altar, restaurar esses momentos com Deus. Esse lugar onde você busca o Senhor, fala com Ele, ouve a presença, sente a presença, ouve a voz, o lugar onde Deus trata o seu coração, quando fala ao seu coração. Altar é o lugar de falar com Deus. Altar também é o lugar de ouvir o Senhor falar, de ser direcionado pelo Senhor, de ser dirigido pelo Senhor, de ouvir a palavra-chave que vai abrir portas de vitórias, de transformações, de mudanças em nossas vidas. O altar é o lugar de ouvir Deus falar. O altar também é o lugar de exercitar a fé no Senhor. É onde vivemos intensamente e plenamente as promessas de Deus, onde alimentamos nossos corações com as promessas do Senhor, com a vontade do Senhor, com a visão que Deus tem para as nossas vidas. Mas o que fazer para restaurar o seu altar, ou seja, para restaurar o seu relacionamento pleno com Deus e experimentar e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida? Como fazer isso? Como restaurar? Elias vai nos ensinar, porque ele restaurou o altar, ele percebeu que o altar é de Deus, onde era oferecidos sacrifícios, onde era feito adoração, onde eram feitas as entregas, precisava ser restaurado. Ele recompôs tudo, pegou as pedras, colocou tudo no lugar certo, organizou o altar. Depois você lê esse texto com calma, todo o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, e você vai ver que ele fez todo um trabalho de organização, ele arrumou o lugar de adoração a Deus, preparou tudo, e aí só depois ele clamou a Deus, e aí a vitória aconteceu sobre os 450 profetas de Baal. Mas ele decidiu viver inteiramente para o Senhor. Do versículo 20 do capítulo 18 ao versículo 21, há uma decisão disso aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ainda continuou dividido. Ele estava dizendo aqui: se você crê que Deus, é poderoso, é o Senhor da sua vida, você tem que seguir. Você não pode ficar dividido entre dois pensamentos. Não pode um dia estar buscando o Senhor, estar servindo ao Senhor, e outro estar distante dele. E outro dia está vivendo a vida como você acha que deve viver. Se você quer experimentar a vitória do Senhor, você precisa sair de cima do muro. Você precisa se decidir completamente, precisa se entregar a Deus completamente. Porque nós compreendemos biblicamente que Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Não que Ele deixe de ser Deus e bom para todas as pessoas, mas o compromisso de Deus é com quem se compromete com Ele. Então, decida viver inteiramente para Deus hoje. Tome essa decisão na sua vida. A partir de hoje, assim, olha, eu vou viver para servir ao Senhor. Eu vou me entregar completamente a Deus. Não importa se você já se considera um evangélico, um cristão ou não, ou você que está nos ouvindo faz parte de outra religião. Não importa. É necessário fazer uma decisão por ter Deus como o único Deus da sua vida. Você precisa ter Deus como o único Deus da sua vida.
E eu creio que Ele te dará vitória em nome de Jesus. Porque Jesus conquistou vitória para a sua vida. Ele conquistou, mas para isso você precisa tomar essa decisão, se decidir, viver plenamente, completamente para Deus. Não ter mais um coração dividido. Você terá vitória nessa batalha, nessa luta que você tem enfrentado, quando você decidir servir exclusivamente a Deus. A segunda coisa, indique o que precisa ser restaurado na sua vida. Você precisa identificar isso, precisa perceber o que precisa ser restaurado na sua vida. Vamos ler aqui o versículo 30 do capítulo 18, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Sabe, o lugar de relacionamento com Deus, o lugar de comunhão com Deus, a vida com Deus estava em ruínas, já estava fragmentada. Será que a sua vida também não está assim? Apesar de você ir à igreja, apesar de você dizer que tem uma fé, que tem uma vida, será que no dia a dia sua comunhão com Deus está bem realmente? Ou o altar desse relacionamento, o lugar desse relacionamento está quebrado, está fragmentado? Você apenas vive flertando com Deus, com alguns encontros, em alguns momentos, ou você realmente tem esse altar organizado, limpo, puro, para sempre buscar a presença de Deus, para sempre viver na presença de Deus? Ou você tem feito isso esporadicamente, de vez em quando? Identifique o que está errado, identifique as pedras que estão fora da sua vida, identifique o que está errado no seu relacionamento com Deus, busque um conserto e Ele te dará vitória. Busque um conserto e a vitória vem do Senhor. Organize a sua vida com Deus. Coloque em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai se comprometer em derramar vitória, em abrir o céu, derramar fogo do céu, e a bênção de Deus vai acontecer sobre a sua vida, como aconteceu na vida de Elias e na vida do seu povo ano passado. Mas identifique o que está errado e conserte. E tome a decisão de viver completamente e plenamente na comunhão com Deus. E aí você pode clamar a Ele, você pode pedir a Deus, depois que você organizar isso, depois que você restaurar essa comunhão com Deus, esse seu altar, essa vivência, o seu relacionamento com Deus, eu tenho certeza que você vai clamar e Deus ele vai te ouvir. Olha o que está no versículo 36 em diante. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Entendeu isso? Ele fala assim: fique sabido, que todos saibam que o Senhor é Deus sobre todos e que eu sou o teu servo. Ele estava assumindo esse relacionamento com Deus publicamente diante de todo o povo de Israel, diante dos 450 profetas de Baal. Ele estava assumindo isso publicamente, ele estava revitalizando esse relacionamento no lugar do povo. Ele estava representando o povo ali como profeta e restaurou o altar e estava dizendo: Deus, eu sou teu servo e o Senhor é o único Deus em Israel, que eu sou teu servo, segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, tá vendo? Aí ele passa a clamar, ele passa a pedir a Deus, ele passa a suplicar ao Senhor, dizendo assim: responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aí diz aqui no versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí depois ele orientou o povo a perseguir todos os profetas e aí eliminaram os profetas, e a
vitória de Deus aconteceu na vida de Elias e na vida de seu povo. Porque ele simplesmente decidiu ter em Deus o único Deus da sua vida, ter um relacionamento com Deus a prioridade da sua vida. A palavra do Senhor em Mateus, através do próprio Jesus, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisa buscar em primeiro lugar Jesus Cristo, e Ele vai te dar vitória sobre todas as outras coisas que você precisa. Elias fez isso. Elias levou o povo a gritar: só o Senhor é Deus. Diante daqueles desafios, diante de todas aquelas batalhas que ele estava vivendo, diante de todo aquele problema que ele estava vivendo, sozinho, contra 450 profetas. Ele confiou no Senhor, preparou o altar, organizou o altar que simbolizava a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Ele organizou tudo aquilo ali. E os profetas clamaram a Baal, e Baal não fez nada, porque o único Deus que ouve, que age, é o nosso Deus, é Javé, é o Senhor Todo-Poderoso. Não existe outros deuses. Eles são apenas invenções humanas, mas o único Deus é o nosso Senhor. E os profetas clamaram e Baal não fez nada. Elias chegou a caçoar deles, a rir deles. E aí quando Elias clamou dizendo: Senhor, eu sou o teu servo e o Senhor é o meu Deus, mostra isso para que todos vejam, realiza a tua obra, caiu fogo do céu e o milagre aconteceu para a glória do nosso Deus. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para o seu coração neste momento. Restaure o seu relacionamento com Deus e Ele te dará vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente através desta palavra. Que o Senhor realmente abra os céus, derrame fogo da sua glória e te dê vitória diante de todos os seus inimigos, seus adversários e situações que você tem enfrentado. Eu te abençoo mais uma vez, em nome de Jesus.